Olha que coisa boa, que alegria receber aqui, ó, Frei Tiago. Mais uma vez nós juntos aqui para esta importante conversa ao vivo aqui. Frei, muito obrigada por ter aceito o meu convite para nós falarmos desse assunto tão importante, tão delicado. E obrigada a todos que estão aqui também já nos acompanhando. Boa noite, Frei, seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. Salve Maria. Um amigo, há mais ou menos uns 2, 3 meses, solicitou que eu entrasse em contato com o senhor e pedisse para que o senhor fizesse uma bênção para nós aqui do Rio Grande do Sul, uma palavra de consolo, porque depois de todos os acontecimentos que teve aqui no Rio Grande do Sul, muitos produtores rurais começaram a cometer suicídio. O que a gente sabe até esse momento é que em torno de 37 homens se mataram. E aí, então, meu amigo Luiz Fux, me pediu, que é um seguidor assíduo, fiel do Frei Tiago, me pediu para que eu solicitasse para o senhor, para que nós fizéssemos, de repente, essa conversa aqui, para que as pessoas se consolassem um pouco. Eu gostaria que o senhor começasse, Frei, dizendo para nós se vale a pena nós tirarmos a nossa vida diante do tempo que nós estamos vivendo. Sim, com certeza, Márcia. A primeira coisa que a gente deve comentar é isso, né? Que, infelizmente, diante das injustiças e diante da pressão que essas pessoas sofrem, eles acabam muitas vezes se desesperando. E é triste porque hoje em dia nós vemos que o índice de suicídio é muito alto, cada vez mais alto, inclusive entre sacerdotes. Então você veja que até mesmo no ambiente da igreja, que deveria ser um ambiente assim, que você deveria encontrar o consolo da palavra de Deus, ou uma esperança baseada nas coisas espirituais, infelizmente, esses sacerdotes acabam tendo uma pressão tão grande e uma limitação tão grande, assim, no sentido de terem acesso ao conhecimento das coisas que a igreja tinha antes, que infelizmente nós não encontramos mais. Então, até entre eles, nós temos um alto nível, um alto índice de suicídio. E no caso aí do produtor rural, né, realmente é triste porque são pessoas que querem trabalhar, que querem produzir, que querem promover o desenvolvimento, e, no entanto, existe aí uma política muito hipócrita, né, que sustenta, vamos dizer assim, o vocabulário mais fácil de entender, sustenta vagabundo, né, e oprime o trabalhador. O verdadeiro trabalhador, eles arrancam dele até a última gota de sangue. Então, quer dizer, essas pessoas, com certeza, são um testemunho contra um sistema que é completamente injusto, né? E isso tudo tem uma finalidade, tem alguém que está por trás trabalhando para que se chegue nesse resultado. Porque para eles, quanto mais essa gente se suicidar, se matar e desaparecer, melhor. Porque eles não estão interessados em promover essa classe, nem ajudar essas pessoas, né? Porque para eles são ricos, são pessoas que têm condições financeiras, então eles que se virem ou então que se matem. E sendo que não é assim, né? Então, essa não é a harmonia da sociedade que nós encontramos nos tempos quando nós tínhamos realmente toda uma organização social cristã. Então, assim, sinceramente, eu explico para as pessoas que o mundo virou de cabeça para baixo e as pessoas entraram numa tal confusão que a angústia toma conta das pessoas justamente porque as pessoas não têm resposta. E elas não sabem por que acontece isso, nem até quando isso vai acontecer dessa forma. Mas a primeira coisa que a gente deve dizer é isso, é que a chave para nós entendermos o que está acontecendo no mundo
é nós entendermos que nós estamos hoje num mundo que resolveu se organizar para destruir o catolicismo. E junto com o catolicismo, vem também outras coisas que vão em seguida. Então, começa pela religião, pela doutrina, e termina também em tudo aquilo que faz parte da estrutura social que leva ao catolicismo. Então, pode ser que as pessoas, de maneira geral, não compreendam isso, mas a verdade é que alguém que tem uma propriedade e alguém que trabalha, essa pessoa já é, mesmo que ele não tenha fé e mesmo que ele não frequente a igreja, essa pessoa já é um católico em potencial e que causa um grande medo nessas pessoas que dominam o mundo. Porque, diante dessa dominação mundial que é feita hoje em dia, as pessoas que estão mais bem alicerçadas e mais garantidas e que menos podem ser afetadas por esse sistema são justamente os produtores rurais. Então, nessa lógica, nós podemos entender por que os produtores rurais são considerados criminosos, infelizmente, nessa postura dessa sociedade atual. Perfeito, Frei. O senhor fez esse apanhado de orientações, eu diria, e que deve, a partir disso que o senhor falou, acalmar um pouco todos nós, e tomara que os produtores que estão nos ouvindo agora, e vão nos ouvir depois também, aqueles que vão ouvir depois, possam compreender isso que o senhor está dizendo. Eu quero que, para a gente continuar a conversa, Frei, eu gostaria muito que o senhor pudesse explicar um pouco mais. E antes do senhor explicar, eu quero dizer para as pessoas que estão lhe ouvindo pela primeira vez, eu recomendo que vocês vão no canal do Frei Tiago. Eu recomendo muito que vocês vão. E que, por favor, tirem o preconceito dele ser católico, dele ser um frei, enfim, um religioso, porque as pessoas precisam escutar isso que eu estou dizendo, e o senhor sabe muito bem disso, né, Frei Tiago? Porque se nós não compreendermos isso, nós não vamos continuar, nós não vamos conseguir seguir em frente. E aí, Frei, eu quero que o senhor explique para nós a seguinte situação. Lá em 2016, 2017, 2018, mais ou menos por lá, quando foi lançado a Agenda 2030 da ONU, na Conferência Anual da ONU, na COP daquele ano, logo depois, ali junto com aquilo, o Vladimir Putin, que comanda a Rússia, ele disse: o que nós estamos vivendo, ou que vai vir daqui por diante, porque eles sabem do projeto que está em curso, após o lançamento da Agenda 2030, que é o que afeta 100% a produção, ele disse: essa guerra, ela é primeiro religiosa, depois ela é econômica, depois ela é cultural, enfim, social, e só por último ela é política. Então, Frei, eu gostaria muito que o senhor falasse disso, porque o senhor acabou de dizer. Se as pessoas não entenderem que até agora a ordem vigente foi uma ordem católica, né, Frei? O que está se pretendendo agora é absolutamente uma ordem protestante. Então, se as pessoas as pessoas não precisam concordar conosco ou se sentir atacada por nós dois aqui falando isso. As pessoas têm que entender que o mundo faz isso. Eles criam uma ordem, eles criam o caos, eles criam os problemas, eles criam as crises, e tá aí o eles, tá? É quem comanda o mundo, coroa britânica. Eu vou falar isso bem rapidão, Frei. Coroa britânica, Washington DC, Vaticano, né? Não podemos deixar de fora, porque esse é o principal. E aí, então, eu gostaria muito que o senhor desse uma esclarecida para nós, porque
pessoas não conseguem entender o papel de Israel nisso tudo, as pessoas não conseguem entender o papel dos Estados Unidos nisso tudo, as pessoas não entendem o papel da coroa britânica nisso tudo, de City, de Londres, as pessoas não entendem o papel do Vaticano, as pessoas não entendem por que o Vaticano, né, a gente diz isso, né, Frei? Que o Vaticano ele é católico, né? As pessoas se assustam quando a gente diz isso, né? Que o Vaticano não é católico, as pessoas se assustam. Eu estou falando desse jeito, que é para as pessoas poderem entender, e o senhor, por favor, contextualiza isso para nós, Frei, porque daí, na sequência, vai ficar mais fácil das pessoas entenderem que a partir dessa nova ordem, então, religiosa, espiritual, cultural, econômica e política, é que começa, eles desorganizam tudo, eles criam as crises para depois montar uma nova ordem, e aí o senhor explica isso muito bem no seu canal, e é por isso que as pessoas acabam, às vezes, cometendo suicídio, porque, como o senhor mencionou antes, elas não conseguem entender que a vida delas foi totalmente descaracterizada. Por favor. Exatamente. Como Vossa Caridade já colocou todos esses elementos aí, né? Já fica fácil a gente montar o quebra-cabeça. Porque nós temos que falar desses temas voltando para o modo de produção medieval. E a gente até aprende isso nas escolas, né? Talvez um professor de história vai explicar isso de uma forma até bem explicada e vai ver o seguinte, que a igreja, ela se desenvolveu, num primeiro momento, nas grandes cidades que estavam conectadas com essa rede do Império Romano. Mas, num segundo momento, a igreja chegou no campo. E quando a igreja chegou no campo, a igreja, ela fundou 2 módulos de referência da presença dela no campo, que é a paróquia e o mosteiro. Então, se nós analisássemos o que foram os mosteiros na Idade Média, e como eles produziam, e como eles tinham uma grande capacidade de produzir alimentos e de cultivar a terra e de fazer muitas coisas nesse sentido, então, realmente, as pessoas ficariam impressionadas, porque a maioria das pessoas não sabe disso. E aí, o que aconteceu? Por que a igreja, ela teve aquela capacidade de se expandir como ela se expandiu? Justamente porque ela chegou no campo. Isso é uma coisa interessante que você não vai descobrir em nenhuma outra religião, a não ser no paganismo. Por quê? Porque o paganismo era uma religião da cultura, uma religião enraizada na realidade das pessoas. E quando a Igreja Católica, ela vence o paganismo, ela vai procurar dar para as pessoas do campo todo um subsídio religioso que substitua aquelas práticas supersticiosas que as pessoas faziam no paganismo. Então, por exemplo, eles faziam orações para pedir chuva, ou então eles ficavam em função disso ou daquilo, porque a terra tinha que produzir, porque eles dependiam, de certa forma, da religião, porque eles cultivam a terra, e se a terra produz, eles comem, e eles vivem. Se a terra não produz, eles morrem, aí não conseguem ir para frente, não conseguem ter filhos, educar os filhos, criar os filhos. Então, toda aquela dimensão de modo de produção rural que a Idade Média desenvolveu, que já era uma continuação daquela estrutura que já existia no paganismo, foi criando uma base muito sólida. E quando chegou o século XII, XIII, que nós começamos a ver o desenvolvimento das cidades, você vai observar que a partir do século XIII, nós temos grandes convulsões, grandes problemas, começam a surgir grandes heresias, justamente porque as cidades começam a se desenvolver. E cada vez mais você vai apresentando esse modo de produção
urbano, comercial, e aí começa a se formar outras perspectivas ali, mas o campo permanece. O campo permanece. Então vem o século XV, vem o protestantismo, mas ninguém nunca consegue destruir o que a igreja fez no campo. Então é isso que eu gostaria de chamar a atenção para as pessoas perceberem onde que os inimigos da igreja, os inimigos da religião, e portanto inimigos também da humanidade, onde que eles quiseram trabalhar? Eles olharam e falaram assim, olha, escuta, o que está acontecendo é o seguinte, nós estamos vencendo, nós estamos conseguindo pessoas na cidade, nós estamos vencendo na política, nós estamos vencendo em diversos setores, mas a gente não consegue chegar no campo. Porque aí veio a Revolução Industrial, isso já é o século XIX, e a Revolução Industrial veio também conectada com o comunismo. E esse comunismo conseguiu destruir quase que totalmente a influência da igreja nas cidades. Mas a igreja conseguia, com alguma força que ela ainda tinha, reagir, porque nós ainda tínhamos verdadeiros papas, tínhamos um verdadeiro magistério, tínhamos muita estrutura, muitas congregações religiosas, etc. Então, aquela estrutura, aquela força da cidade, mesmo abalada, ainda continuou alguma coisa. Agora, o campo sempre inabalável. E do campo vinham as vocações, do campo vinha a força que a igreja tirava para poder reagir na cidade, percebe? Então era como se fosse assim, a carta na manga, olha, ninguém lembra do campo, mas é lá que a igreja mora. Porque os ricos, os burgueses, os comunistas, essa gente não vive no campo. Quem vive no campo são os monges ou então os padres que são corajosos, que se instalam lá numa casinha paroquial minúscula, com uma igrejinha e com uma centena de fiéis. Percebe? Então, vai analisando a diferença. De tal forma que, quando chegou a Revolução na França, por isso que a gente tem que falar sempre a Revolução na França, e não a Revolução Francesa, que, como Vossa Caridade observou bem, são os magnatas ali, judeu-maçônicos, que são coligados com a coroa inglesa, que é uma dinastia ilegítima, fruto da revolta protestante do anglicanismo. Então, essa gente do mal é que instalou a Revolução na França. Com o consentimento, é claro, de muitos franceses que estavam ali mesclados com gallicanismo, jansenismo, não pessoas do povo, viu? Pessoas intelectuais e ricos, mas dessa burguesia nova. Essa gente se coligou com as sociedades secretas e eles produziram a Revolução na França. E quando chegou essa Revolução, você vai observar que havia 40 padres, aliás, um padre para 40 pessoas. Nessa época tinha um padre para 40 pessoas. Imagina a quantidade de sacerdotes. Para cada 40 pessoas você tinha um padre para lhe dar o sacramento. E por que acontecia isso? Por causa justamente dessa disposição. Cada vilagezinho, cada pequena vila ali, tinha o seu sacerdote. A capela. Às vezes não tinha um governante, não tinha um médico, não tinha uma estrutura maior, mas tinha sempre um sacerdote, que era para eles a referência. Olha, nós somos batizados nessa igreja, nós casamos nessa igreja, tem um padre dessa igreja. Tudo era vinculado a essa paróquia. Então, como que a Revolução poderia conseguir virar, né, e transformar essa realidade? Então, isso daí era um desafio muito grande. Então, o que aconteceu? Eles começaram a trabalhar com esse processo de colocar o comunismo no campo. Então, aquilo que se estabeleceu depois em outros países, como, por exemplo, na Rússia, foi feito também na França. Então, os lugares na França que eram mais produtivos, esses lugares se tornaram os mais comunistas. Mas o que é impressionante, e eu posso dizer isso porque eu observo isso, uma vez
que a gente vive ali na Bretanha, e a Bretanha é um lugar onde o povo é extremamente enraizado, ou seja, eles são realmente conscientes da importância deles terem um vínculo com a terra, um vínculo com a história, um vínculo com as suas raízes, né? Então, ali, as pessoas pensam assim, mesmo que eles tenham uma mentalidade comunista, na prática das ações comunistas, eles reagem de forma católica. Então, quer dizer, eles dizem que são comunistas e não vão na missa. Mas na hora que o governo vem em cima deles com a posição de um verdadeiro comunismo, que é isso que eles estão querendo criar, e vem para poder diminuir a força da propriedade deles, diminuir a força da produção deles, eles reagem de uma forma católica e eles criam imediatamente esse senso católico que eles tinham desde os tempos mais antigos, né, de ter essa consciência de que a terra é abençoada por Deus e de que eles são, de certa forma, eles têm, né, de certa forma, uma missão, e que aquilo ali não é simplesmente para ganhar dinheiro. Então, aqui vem a diferença do produtor rural e do agronegócio, vamos dizer assim. Que o agronegócio, não estou condenando também, que é uma coisa lícita, mas já é uma coisa que vai desvirtuando daquela noção original da terra. Porque a terra não é simplesmente uma coisa que você chega ali e você produz como se fosse uma empresa, mas é algo que a gente faz porque aquilo está dentro da nossa cultura, da nossa vida, da nossa maneira de reagir diante da natureza. Então, isso é que é bonito. E por causa, justamente, dessa força histórica, dessa raiz católica que estava tão bem implantada nos ambientes rurais, é que nas grandes guerras, é outra coisa que as pessoas não sabem, a primeira coisa que eles queriam saber é de onde vinha a pessoa. E se dissesse, olha, eu venho da Bretanha, aí já sabiam, ó, essa pessoa vem da Bretanha, a Bretanha é mais católica que os outros, então coloca ele na frente para ele morrer primeiro. E a mesma coisa, se dissesse, ó, você trabalha com o quê? Você trabalha na cidade ou no campo? Você trabalha com agricultura ou com a empresa, com a indústria? Ah, não, eu trabalho no campo. Ah, você trabalha no campo? Então, é lá que você vai. Aí você tem que morrer primeiro. E isso é registro, não estou falando aqui da minha imaginação. E são coisas que fizeram propositalmente. E, além disso, você pode observar uma coisa. Em todas as guerras, o que se fazia? Você saía da cidade, para não matar os civis, você marcava o ponto da batalha, você fazia aquela batalha entre esses dois grupos, e quem vencesse a batalha impunha ao outro as condições ali depois dessa vitória. Ao contrário disso, o que eles fizeram na Primeira Guerra e depois também na Segunda? Eles destruíram as propriedades rurais, eles destruíram as possibilidades das pessoas de formarem aquelas cooperativas, de se organizarem, de poderem ter aquelas mesmas estruturas milenares. Então, ali que eles iam bombardear, ali que eles iam fazer com que as coisas se tornassem impossíveis. E matando as pessoas, justamente porque eles sabiam, olha, ali é um foco do catolicismo, tem que bombardear, tem que destruir. Percebe? Então, nada disso é por acaso. Essas coisas não são assim, não, porque eles fizeram assim, simplesmente porque eles tinham mais poder bélico. Não. Tem toda uma estratégia por trás dessas guerras. E como Vossa Caridade salientou muito bem, quando Putin diz tais coisas a respeito dessa nova guerra, hoje, de fato, nós estamos dentro de uma guerra. Mas essa guerra, ela é diferente. Não é uma guerra que você chega, ó, vamos matar assim, assim, assim. Por quê? Porque eles sabem exatamente o que ainda falta destruir e eles não podem sair agora destruindo as coisas que eles mesmos construíram. Aí que está o problema. Antes, eles matavam os católicos e destruíram
as coisas que eram feitas pelos católicos. Só que agora eles construíram e eles sabem que os católicos são muito poucos. Então a guerra tem que ser diferente, ela tem que ser muito selecionada para falar assim, ó, falta isso, falta aquilo. Então nós temos que concentrar nessas frentes e não sair destruindo tudo, porque isso seria um suicídio, não uma guerra. Então você percebe? É todo um sistema organizado para essa finalidade. E no final das contas, é claro que as pessoas que são mais bem intencionadas e que são realmente honestas, essas pessoas é que são os mais prejudicados, porque eles acabam trabalhando em vão e, às vezes, eles não conseguem nem sequer recuperar aquilo que eles investiram. Liga o microfone. Perdão, liguei o microfone. O Luiz me mandou aqui um comentário, porque até quero ressaltar aqui que o convite, então, para que o Frei estivesse aqui nessa noite conosco, partiu do Luiz. Eu agradeço muito ao Luiz, esse meu amigo aqui, que a gente tem feito o que pode aqui pelo Rio Grande do Sul, e eu quero ler, Frei, porque vai ajudar para o senhor seguir a sua fala. Quer ver, ó? O que eu comentei e pedi para o senhor fazer um apanhado era justamente sobre esse período que estamos em transição goela abaixo. Querem trocar a ordem mundial e isso é goela abaixo. E aí, Frei, a conversa que nós dois tivemos e que o senhor disse, não, vamos fazer uma transmissão ao vivo para falar disso, o senhor já vai mencionar a situação dos produtores na Europa e o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É justamente... Essa crise toda que eles geraram, que ela é absolutamente proposital, absolutamente pensada, e como o senhor mencionou até agora, as pessoas não poderiam dizer que não sabem, porque nós estamos na 4ª Revolução Industrial. Teve a primeira, teve a segunda, teve a terceira, e eles avisaram. Eles avisaram no Fórum Econômico Mundial em 2020 que eles fariam no pós-Covid, toda uma transformação da sociedade, porque a sociedade precisa ser transformada, eles disseram. E aí entra essa transformação, essa nova ordem religiosa, econômica, blá, 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 eu já falei, não vou repetir. Olha o que o Luiz escreve, Frei, que é por isso que os produtores aqui no Brasil estão tão transtornados. O Luiz escreveu o seguinte: parece que essa ordem nova está na busca de um checkmate. No agronegócio, nesse exato momento, vemos as grandes corporações e uma concatenação muito grande atuando dentro de entidades e do Congresso para dominar por completo o banco de sementes mundial. Fazem dizer que as suas tecnologias são a chave para o lucro e a superprodução. O que acontece, na verdade, é a mais grosseria e ampla dependência de insumos industrializados, desequilíbrios do solo, que se transferem à sanidade das plantas e que vão requerer mais uso de insumos, exatamente como um paciente terminal em UTI. O que vemos hoje é uma aposta no pacote tecnológico, fruto de uma cadeia nefasta de fornecedores de insumos, dinheiro, serviços, que promete altas produtividades, porém transfere todos os riscos de clima e mercado aos produtores. O produtor coloca o seu patrimônio em risco. Aquelas posses que vieram dos seus pais, e muito provavelmente não será repassada aos seus filhos. A interrupção da sucessão e a perda do legado parecem a principal causa das tragédias de hoje. Por favor, Frei, o senhor poderia falar disso? É justamente esse câmbio que eles estão fazendo. É por isso os geneticamente modificados, é por isso a inteligência artificial, é por isso as tecnologias. Por favor, Frei, comenta isso para nós. Exatamente, é o que eu estava comentando ali nessa colocação anterior,
que existe uma transição. Então, o agronegócio é o meio termo entre a agricultura primitiva e a agricultura da nova ordem. E os produtores, eles caem na armadilha do agronegócio, porque eles pensam, vamos ficar mais ricos. Só que num terceiro momento eles ficam escravos. E no último momento, eles são obrigados a entregar a terra. Porque o objetivo final é o seguinte, ó, você vai ficar endividado e nós vamos ter que recuperar a terra. E aí o que eles vão fazer? No momento que eles tiverem domínio da terra, domínio dos insumos, domínio da semente, aí eles produzem o que eles querem, porque o objetivo final é qual? Não é que as pessoas se alimentem bem, mas que as pessoas tenham o alimento na hora que eles querem, como eles querem, e ainda por cima se alimentando mal. Porque é claro que é evidente, né, como nós percebemos, que um dos objetivos dessa nova ordem é que as pessoas se alimentem mal, para que elas sejam doentes, sejam dependentes de remédios, e por isso mesmo não vão durar muito, ou então vão ficar completamente escravizados por isso. Então, tudo tem um efeito. E, no final das contas, a gente sabe muito bem por que as pessoas ficam doentes, por que as pessoas ficam com câncer, por que as mulheres ficam estéreis. Tudo isso vem da alimentação. E até mesmo por que os homens ficam efeminados. Tudo isso vem da alimentação. Hoje em dia, eu estava até vendo um artigo aí interessante, um sujeito que colocou ali, que as mulheres têm dificuldade hoje em dia de achar um homem para se casar. Então, quer dizer, é uma realidade. Por quê? Tem coisa por trás. Uhum. Então, a grande ameaça, eu volto a dizer, a grande ameaça para o sistema que se instala hoje, porque nós não temos mais um Papa, como Vossa Caridade colocou muito bem, o Vaticano não é católico, é todo um organismo que está a serviço dessa impostura, e ali você tem um falso Papa com bispos trabalhando para ganhar dinheiro simplesmente para manter essa estrutura falsa, que é contrária à doutrina católica, simplesmente passando para as pessoas uma certa impressão ali, devoções e coisas bonitinhas para as pessoas ficarem satisfeitas e pensarem que estão na igreja, quando na verdade não estão. E o ensinamento dos verdadeiros papas é completamente diferente desse ensinamento que nós vemos hoje com, por exemplo, esse Camaleão 14, ou aquele outro impostor chamado Francisco, que já morreu. Então, quer dizer, são pessoas que você percebe, basta você ter o mínimo de discernimento, que você percebe que eles não rezam, eles não têm nenhuma intenção de fazer a vontade de Deus. Eles estão simplesmente ali a serviço desse sistema e desse poder. Então, eles são muito bem pagos para realizar isso. E é claro que isso vai manter aí uma influência enorme, né? Isso aí tem um fundo também importante. Mas você perceba que no jogo dessa tomada de poder, então é claro que eles têm que começar pela religião, porque a religião é o primeiro passo para você conseguir convencer as pessoas. Então, por isso que eles investiram muito pesado para dominar o Vaticano. Depois que o Vaticano já estava ali controlado, dominado, aí é claro que eles passaram para a economia. Depois que passaram para a economia, que isso aí já era uma coisa fácil de conquistar, aí eles chegaram na área da saúde e na área da alimentação. Uma coisa é conectada com a outra. E por último, eles chegam na terra. Por quê? Porque eles dizem assim, olha, nós temos que controlar a terra e o uso da terra. Por quê? Porque se aparecem aí produtores que dizem, não, eu tenho um produto melhor, mais saudável, mesmo que seja mais caro, as pessoas vão buscar. Então, isso é uma coisa evidente. Depois, se as pessoas têm acesso à terra, elas mesmas vão produzir seus alimentos, como é que a gente vai conseguir matar e destruir? Percebe? Então, por isso que eu disse que o agronegócio é um intermediário. Por quê? Porque a agricultura católica original é aquela agricultura de pequenas propriedades e de um cultivo sustentável, uma coisa autossustentável. Isso. Depois você passa para o agronegócio, então são grandes propriedades, enormes, gigantescas, e geralmente produzindo um ou dois produtos somente, ao invés de
ter ali uma pequena fazenda que você produz, como existia antigamente, né? Vamos imaginar o Rio Grande do Sul, há 100 anos atrás, né? Então, o que você tinha 100 anos atrás no Rio Grande do Sul? Pequenas propriedades. As cidades não eram tão grandes, mas nas roças eram muitas populações. E essas populações tinham cada uma a sua terra. E eles produziam de tudo. E você percebe que ali existia saúde, existia equidade, existia qualidade de vida. É outra vida, é outra situação. Aí depois você vai ver que o agronegócio já leva para um outro extremo, porque, como Vossa Caridade comentava quando nós estivemos aí, que o gaúcho que está fora do Rio Grande do Sul já não é o mesmo que está ali. Por quê? Porque o gaúcho que está no Rio Grande do Sul, ele ainda tem aquela noção aqui, não, isso é a nossa raiz, isso é a nossa religião, isso é a nossa maneira de cultivar. Agora, o gaúcho que sai fora, ele se vende facilmente. E ele fala, não, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter mais terra, eu quero ter mais poder, eu quero ampliar isso. Entendeu? Então, é a hora que ele se torna um instrumento do sistema. Depois que o sistema põe nele a armadilha e passa o laço, aí é a hora dele desesperar e querer se matar. Mas é tarde demais. Entendeu? Então, quer dizer, essas pessoas não percebem isso. Antigamente, como que o seu bisavô fazia? Ele formava os filhos dentro da roça dele, falava assim, ó, as minhas filhas vão saber trabalhar com isso. E os meus filhos vão saber produzir essa mesma roça que eu produzo. Agora, o que eles fazem? Pensando que eles estão pensando no bem dos filhos, eles mandam os filhos para a cidade, eles mandam as filhas se prostituírem, eles mandam essas pessoas irem para uma universidade. E aí, o que vai acontecer? O filho se torna um escravo do sistema, não tem depois quem assuma a roça, né? Porque aquela roça vai ficar ali sem mão de obra. Aí ele é obrigado a vender aquela terra barata, aquilo tudo é assimilado pelo agronegócio, aquilo vira uma coisa só. E no final das contas, eles vão exportar soja para a China para poder alimentar os porcos dos chineses. Porque os chineses não comem a soja também, não. Eles, pelo menos, são um pouco mais inteligentes. Eles comem, pelo menos, os porcos que comem a soja. Percebe? Então, quer dizer, é uma coisa, assim, impressionante. Se você for analisar, é tudo virado do avesso. E o governo ainda dificulta mais ainda, porque obriga as crianças a estudar. Isso aí já não é por acaso. Por que eles obrigam as crianças a estar na escola? Senão ele toma a criança da pessoa. Por quê? Porque eles sabem que a única maneira de destruir uma criança é pondo na escola. Porque ali você formata ele no sistema. E aí acabou. Depois de um certo tempo, ele já nem conversa com o pai mais. Fala assim, ó, morra logo e depois eu venho aqui só buscar a herança. É só isso que eles querem saber dos pais. Eu quero saber quando que você vai morrer para eu vir buscar a minha herança. Percebe? Por quê? Porque são pessoas formatadas com isso. Agora, se eles não tivessem obrigação de ir na escola, ele estaria lá aprendendo a mexer no trator. Né? E isso ainda existe em outros países, como, por exemplo, no Paraguai, tem mais facilidade das pessoas manterem os filhos na terra. Mas no Brasil, nesse regime perverso, eles fazem questão de manter a pessoa longe da terra, desde a infância. E numa cultura católica era justamente o contrário. Uma criança de 5, 6 anos já estava aprendendo a trabalhar com os animais, já estava aprendendo como que ele tinha que plantar, como que ele tinha que saber a época certa de colocar tal semente, como que ele tinha que fazer isso ou fazer aquilo. Enquanto que as meninas aprendiam que tipo de planta que você tem que dar para cada tipo de doença. E aí pergunto se ele usava esses remédios criminosos que eles dão para nós nas farmácias. Não. Eles pegavam, peraí, você está meio doente, vem cá, eu vou pegar essa folha aqui, ó, vou fazer um chazinho. No outro dia a criança estava boa. Percebe a diferença? Eles não tinham nem hospital, eles não tinham nem como chegar num hospital, mas eles viviam bem, as mulheres davam à luz dentro de casa, chamavam a parteira, dava à luz, tinha 10, 12 filhos, percebe? E viviam muito tempo, e tinham saúde, e tinham alegria. Olha a diferença. E o que eles têm hoje? Separação, conflitos, 2, 3 filhos, um pior do que o outro, tudo cheio de piercing, cheio de tatuagem. As meninas com 15 anos já tiveram relação com não sei quantos homens. Então você percebe a infelicidade do nosso tempo? O nosso tempo é um tempo do diabo. Por isso que eu digo,
Vossa Caridade colocou muito bem, dizendo que passou do católico para o protestante, mas o protestante também é um intermediário, porque o que se tornou a nossa sociedade é satânica, não é protestante. Protestante já se tornou há muito tempo, mas agora já se tornou, por fim desse processo, uma sociedade satânica, onde o diabo que comanda, e o diabo, uma vez que ele tem o poder sobre todos os setores da sociedade, então ele impõe para o ser humano, agora é a hora de você ajoelhar diante de mim. Então é isso que aconteceu. Perfeito, Frei Tiago, perfeito. Essa última parte que o senhor trouxe aqui, de que o protestantismo é só esse, é o tempo de transição, né? É justamente o tempo de transição. Sim, tempo de transição. Por isso que eu dizia que o protestantismo ele não chega no campo. Exato. Ele fica sempre na cidade. Por quê? Porque o protestantismo trabalha só com propaganda. O protestantismo não tem vida. Ele só tem propaganda. O catolicismo tem vida. O catolicismo é uma religião de um padre, por exemplo, imaginemos um padre que nem sequer sabe pregar e nem sequer sabe a Bíblia, mas você manda ele lá para uma terra, lá no meio do nada, e ele entra lá e vive com as pessoas, e passa Deus para as pessoas. E as pessoas vão na missa deles e comungam na missa deles, se confessam com ele e têm confiança nele. Por quê? Porque eles dizem, esse é o sacerdote, ele vive a religião. Entendeu? Por isso que eu falo, a diferença do catolicismo enraizado na realidade do campo, da vida das pessoas, da pobreza, da simplicidade. Isso nem o protestantismo, nem o comunismo consegue copiar. Porque essa gente só tem palavra, conversa. Eles gostam de conversar, mas eles não são capazes de viver, de sofrer, de entrar no contexto da vida das pessoas. Entendeu? Esse que é o problema. Então, Frei, quer ver? Ó, e justamente para seguir na linha do comentário que o Luiz fez aqui, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul travando uma batalha contra todo esse esquema que quer fazer esse controle total das sementes e que o Brasil é fundamental nisso tudo. E o Rio Grande do Sul, que foi o que nós dois conversamos também pessoalmente quando estivemos, o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro que, nesse contexto que o Luiz colocou, o Rio Grande do Sul não se curvou para isso. Por exemplo, nessas tecnologias todas aqui que os outros estados estão... Por exemplo, aquilo que o senhor falou bem, os gaúchos que foram para os outros estados, eles lá eles se atraíram justamente por isso tudo. E nós, aqui no Rio Grande do Sul, estamos mantendo isso tudo que o senhor trouxe, tentando trabalhar e ter a nossa família com a produção própria. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro que, enquanto os outros estados têm lá 70%, 80%, 90% das sementes e das mudas dominada por tecnologia, o Rio Grande do Sul ainda não. Por isso nós somos atacados, em diversas situações aí, nessa guerra que nós estamos vivendo, e por isso que o Rio Grande do Sul tem que entender, nós aqui do Rio Grande do Sul temos que entender o nosso papel, e parece que a gente está conseguindo entender, e enfrentar, Frei. E aí eu quero que a gente agora faça essa parte. Nós combinamos que o senhor falaria aqui sobre qual é a situação que está lá na França hoje, que é onde o senhor está vivendo, como é que é na Europa... E por que nós, os gaúchos aqui, temos que continuar segurando a nossa terra, continuar segurando a nossa vida? Nossa terra que é essa história, essa herança. E aí, para nós justamente não cairmos nessa armadilha dessa transição que querem aí, porque ela só vai se efetivar se nós deixarmos, né, Frei? Aqui vamos explicar uma coisa interessante, Márcia. De fato, existe uma relação entre o que representa o Rio Grande do Sul para o Brasil, outros estados também podemos falar em Santa Catarina, Paraná, um pouco mais, mas especialmente o Rio Grande do Sul, ele tem uma referência importante no Brasil, como também existem outras referências importantes na Europa. Por quê? Porque, por mais que nós tenhamos tido todas essas guerras e toda essa revolução industrial,
toda essa mudança no contexto da civilização moderna, existem certos focos de manutenção dos princípios antigos, dos valores antigos, que a propaganda moderna não consegue atingir. E, como eu expliquei, esses focos normalmente são concentrados no modo de produção rural. Porque enquanto nas cidades ou em outros setores nós vemos que as coisas são mais facilmente trabalhadas e a propaganda atinge aquilo ali com mais velocidade, no campo as coisas permanecem. Então, o que eles estão fazendo na França é mais ou menos o que o sistema quer fazer também com o Rio Grande do Sul. Então, eu falo do exemplo da França, porque a gente já vive ali há alguns anos, e ali a gente percebe o seguinte, que o produtor rural na França, ele é extremamente enraizado. E ele quer a qualidade da sua produção, ele quer que aquilo ali tenha realmente uma consistência. Ele faz questão de mostrar que o que ele está exatamente em sintonia com o que faziam há 200, 300 anos atrás. Então, isso é impressionante. E a gente observa que isso, de certa forma, chama atenção e incomoda o sistema do governo. Porque esses governos, eles têm um medo exatamente disso, que existam focos de resistência e focos de recuperação da sociedade católica. Mesmo que essas pessoas, como eu disse, não sejam católicas, como elas têm esses valores, esses princípios, elas facilmente podem se colocar diante do governo e dizer, olha, esse governo é insuportável, nós temos que nos voltar para o catolicismo. E isso, para eles, seria realmente a morte. Porque, como nós sabemos, as pessoas que estão no campo, elas têm condição de sobreviver e elas têm condição de se autossustentar sem depender dos outros. E é isso que faz com que o produtor rural seja especialmente perigoso nessa reorganização geopolítica internacional. Então, eles vão atrás daqueles que são mais tradicionais, e que fazem as coisas como do jeito antigo, e que mantêm um nível de qualidade de produção, etc., e vão fazer tudo que é possível para poder impedir que essas pessoas continuem tendo capacidade de se manter e de progredir. Então, o que eles fizeram na França recentemente foi isso. Por exemplo, chegava ali alguém que tinha produção de vacas. E por causa de uma vaca estar doente, eles obrigaram a matar todas. Falaram, não, se você não matar todas as vacas, nós não damos o selo de qualidade. Aí a pessoa vai dizer, mas eu não tenho nem como produzir mais essa raça. O que eu tenho aqui é uma coisa extremamente selecionada. É uma coisa de primeira linha. Não tem como fazer de novo. Isso aqui leva dezenas de anos, ou até centenas de anos para se conseguir esse nível de qualidade. Ah, não interessa. Ou mata tudo, ou você está fora, você não vai poder vender em lugar nenhum, porque nós vamos colocar que a sua carne é contaminada, ou que o seu leite é contaminado. Percebe? E o pior, mandaram os agentes irem lá matar. E, nessa hora, as pessoas ficaram extremamente indignadas, e isso foi só o começo, depois continuaram fazendo guerras contra o produtor rural, e, no final das contas, até hoje, isso está em negociação, porque eles cedem um pouquinho, depois apertam um pouco mais, mas a gente sabe que a situação não é fácil. E a mesma coisa acontece no Brasil, por quê? Porque, como nós sabemos, a colonização do Rio Grande do Sul, de católicos italianos ou alemães, é algo que foi feito, né, e que, num primeiro momento, tinha uma intenção boa, e eles estavam querendo realmente, no caso, Dom Pedro II queria ocupar o sul do Brasil, e essas pessoas, eles fizeram ali no Rio Grande do Sul exatamente o que eles faziam na Alemanha ou na Itália. Então, de certa forma, eles transferiram a Europa católica para o sul do Brasil.
Claro que nos outros lugares também havia essa consciência católica, os portugueses que vieram eram católicos, mas não havia essa coesão, não havia esse modelo tão bem alicerçado que se produziu ali no Rio Grande do Sul, justamente porque eles foram, na verdade, enxertados. Eles não vieram aqui de qualquer jeito para procurar qualquer coisa, né? Eles já vieram aqui com as suas famílias montadas, com a consciência montada de como que eles deveriam fazer, como que eles deveriam trabalhar, como que eles deveriam viver. E isso é que fez o Rio Grande do Sul se desenvolver tanto, e o sul do Brasil, de certa forma, hoje tão desenvolvido exatamente por causa disso. Então, isso também traz uma certa inquietação desses governos, porque esses governos estão a serviço de uma agenda, e eles têm que chegar naquele resultado ali. Então, eu não me admiro de ver as pessoas pensarem que essas enchentes e essas calamidades todas que foram produzidas no Rio Grande do Sul tiveram realmente uma origem humana que propositalmente causou as desgraças para fazer com que aquilo ali se abalasse e eles pudessem, aos poucos, ir destruindo um pouco mais daquilo que resta dessa civilização católica que ainda está implantada ali. Percebe? Então, realmente é triste, mas é a verdade. Uhum. E aqui, Frei, disso, então, que a gente está mencionando, deste projeto, né, que está em curso no Brasil e que tem um projeto de lei agora, inclusive, para alteração, para esse controle total das sementes. Os deputados estão brigando conosco, dizendo que não, mas nós sabemos, né, e nós estamos enfrentando esse assunto, a gente tem percebido que as pessoas, primeiro, elas não têm essa compreensão disso tudo que o senhor mencionou agora, e que eu lhe agradeço imensamente por ter trazido nesse viés, que é por isso que nós estamos juntos aqui hoje falando. E aí, então, se as pessoas não compreenderem isso, elas continuam caindo nessa armadilha, que é essa armadilha que nós estamos falando. Aqui, Frei, exatamente. É um desespero. Exatamente, isso é em toda a produção de alimentos está baseada nisso. Então, por exemplo, se você hoje não colocar hormônios nos frangos, você não consegue colocar o frango no mercado no preço que você tem que colocar para você poder vender. Então, as pessoas vão comer o frango, mas vão comer junto o hormônio. E aí, junto com isso, vem o câncer ou vem outros problemas, como, por exemplo, homens efeminados. E isso em todo o consumo de carne. Quando você fala da produção agrícola, aí cai na mesma. Por quê? Porque eles vão ter o controle das sementes. Para quê? Para que a pessoa não tenha como consumir a semente boa, verdadeira, mas é aquela semente que já foi mudada, porque ela resiste mais, porque é muito mais forte, porque não precisa tantos insumos, porque isso aqui é a melhor coisa que inventar, mas que vai matar mais rápido. Entendeu? Agora, se o outro não usa essa semente, aí, num primeiro momento, o preço dele não é bom, ele não consegue vender, ele não consegue ter aprovação. Vai chegar um momento que ele nem sequer será aprovado. E eles vão dizer, olha, ele produz veneno, não pode colocar o produto dele na mesa, porque o produto dele não está de acordo com os critérios dessa nossa seleção agrícola. Percebe? Então, isso daí é bem evidente que, assim como eles não permitem que certos remédios sejam vendidos, que são eficazes, eles não permitem que a medicina natural se desenvolva, eles não permitem que as mulheres deem à luz como deveriam, que é a forma antiga. Tá? Por quê? Porque tudo isso faz parte de um processo para poder impedir que as pessoas tenham mais filhos, ou para impedir que as pessoas consigam realmente, por exemplo, uma mulher hoje em dia, é difícil ver uma mulher hoje em dia que tem força para ter parto normal, porque normalmente a pessoa não consegue. E como que antigamente todos conseguiam? Percebe que tem um mistério aí? E não é culpa delas, elas às vezes têm força de vontade, têm boa vontade, mas o corpo delas não consegue. Não consegue, às vezes, nem gerar um filho, quanto mais dar à luz num parto normal e depois já ficar bem e já partir para um outro filho daqui a um ano, entendeu? Não consegue. Então isso aí é tudo provocado.
Então, na mesma forma, na Europa eles fazem assim também. Eles invadem primeiro as cidades com os migrantes, e como os migrantes não querem ir para o campo, aí que está o detalhe, porque isso é triste também, né, porque para eles ficaria mais fácil que o migrante chegasse no campo e destruísse também o que existe ainda de católico no campo. Mas os migrantes não vão para o campo. Eles ficam na cidade, onde tem dinheiro. E no campo só tem trabalho. O campo é uma vida dura, uma vida mais austera, mais difícil. Então não chega o migrante. E aí o que eles têm que fazer? Então destrói o agricultor e rouba a terra dele. Então, por mais que tenha essas leis todas, porque lá tem muitas leis para proteger a terra do agricultor, porque isso eles conseguiram. Mas, no final das contas, eles não conseguem produzir, porque, no final das contas, eles trazem o alimento já pronto, industrializado e do jeito que eles querem, mais barato do exterior, né, ou mesmo do Brasil, mas o produtor rural ali, que teria condição de ter o seu mérito, de produzir o seu alimento e de sobreviver disso, ele não é colocado ali como alguém que tem o seu direito de trabalhar e de vender o seu produto, porque ele é considerado um criminoso. Aí que está o problema. Então, eles querem dificultar até o fim para que a pessoa não produza, para que a pessoa mude de trabalho. Não é isso que está acontecendo. Os pais estão morrendo e os filhos estão falando assim, não, vamos deixar isso aqui para outra coisa. E aí o que acontece? O Estado vai recuperando as terras. E aí quando a gente diz, não, o comunismo é só na China, não, o comunismo é no mundo inteiro. Porque o controle da propriedade é o controle de tudo aquilo que eles podem fazer depois conosco. À medida que eles têm a propriedade, eles têm o poder total. Isso que o senhor mencionou antes, Frei, existe uma realidade aqui no nosso país agora, que está uma tragédia, que é essa situação das pessoas que estão vindo de fora e que são os maiores recebedores dos tais auxílios do governo brasileiro. Então, as pessoas que mais recebem dinheiro do Bolsa Família aí, está sendo os que vêm de fora e nem somos nós, ou nem são os brasileiros. Então, é incrível que isso é bem planejado, né, Frei? Agora vai começar isso aqui, o que eles já fizeram na Europa, porque eles sabem que ainda existem ali redutos, então quer dizer que tem que acabar com aquilo. E isso é bem planejado justamente por quê? Porque a pessoa que vem de fora não tem a raiz, não tem a cultura, só está ali para consumir, ou está ali para... Quer dizer, não são pessoas necessariamente más, mas são pessoas que não vão ter capacidade de resistir. Esse que é o ponto. Eles são massa de manobra. Exatamente. E para eles, para o governo, a coisa melhor que tem é você manter a democracia, como eles costumam dizer, né, com a massa de manobra. Então, dá tudo para essas pessoas, eles votam em nós, e depois a gente continua vencendo. Exatamente. E aí, Frei, essa parte agora, para a gente poder fechar o assunto assim, é importante, Frei, eu gostaria muito que o senhor fizesse um apanhado, juntando isso que nós dois estamos conversando aqui agora, com a conferência que o senhor fez, com o vídeo que está aí, para quem não assistiu, pessoal, no sábado, não o último sábado agora, no sábado anterior, está lá no canal do Frei Thiago. O senhor falou, Frei, dessa sequência que veio nesses últimos tempos, da Liga das Nações, porque se nós estamos falando aqui de uma nova ordem, um novo tempo, né? Assim mesmo. Exato. Então, o tempo que foi lá nas outras revoluções industriais, que era coordenado por essa cúpula, aqueles que a gente chama de eles, né? Eles criaram a Liga das Nações. Isso. Depois, quando eles não quiseram mais a Liga das Nações, ali na Segunda Guerra, no final da Segunda Guerra, Primeira e Segunda, fizeram a ONU. E agora que nós estamos na Terceira Guerra, e inclusive o Brasil é alvo central, eles estão fazendo o quê? Conselho da Paz. Aí eu queria, Frei, que o senhor pudesse mostrar para nós aqui, ó, para que as pessoas saiam dessa distração, dessa ilusão, dessa manipulação e busquem compreender isso. Quem faz isso? Por que fazem isso? Qual é o objetivo disso? E o que nós temos que fazer? Que é essa raiz que o senhor mencionou aqui.
Eu fico tão feliz de saber, Frei, que tudo que nós mencionamos aqui faz parte do meu cotidiano de vida. E com 8 irmãos, nascida em casa, nunca fui para o hospital, como ainda o que tem de antigo, sei fazer tudo o que meus pais faziam, que meus avós faziam, porque aprendi o que o senhor mencionou aqui, graças a Deus, eu faço. Graças a Deus, eu sei que tem muita gente no Rio Grande do Sul que faz, em diversos outros lugares também. E aí eu queria muito, Frei, que o senhor pudesse fechar isso para nós, já dando uma mensagem assim para as pessoas, para que elas tomem conta da própria vida, para que elas acompanhem essas coisas, para que elas não terceirizem a vida delas, que elas saibam tudo que está entrando na casa delas, na vida delas e na boca delas, que é o alimento, que é o que nós estamos falando aqui hoje. Perfeito, Márcia. Então, veja bem, é importante a gente analisar que a França era o centro do catolicismo no Ocidente. E a revolução feita na França teve por objetivo destruir essa potência católica. Então, destruiu a monarquia e foi, aos poucos, transformando a França num universo adaptado para esse mundo novo, esse mundo protestante, esse mundo secularizado e tudo mais. Mas eles não conseguiram. Então, veio a Primeira Guerra com o objetivo de destruir a França. E também veio a Segunda Guerra, também com o objetivo de destruir a França. Além de destruir outros lugares do mundo, mas o centro é sempre ali. Precisa a pessoa entender isso. E quando você fala da mudança das Ligas das Nações para ONU, e depois da ONU para esse Conselho de Paz, você vai percebendo que cada vez mais eles vão saindo do mundo da influência francesa para o mundo da influência anglo-saxônica. Por quê? Porque é o mundo da influência anglo-saxônica que parte da Inglaterra, onde, como Vossa Caridade observou, foi instalado o Centro Econômico Mundial da City de Londres, onde os judeus colocaram ali a sede do seu poder econômico, e que, por sua vez, foi depois o foco de construção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é essa força econômica que colabora para a instalação desse novo modelo, todo ele baseado nessa vertente aí anglo-saxônica. Então, não existe essa questão de comunismo, direita, esquerda e tal, não. Isso daí é só uma ilusão que a gente tem de que um partido de direita ou um partido de esquerda vai ser melhor ou pior. Não, isso não existe. As pessoas têm que ter essa noção. O que existe é o desejo de destruir o catolicismo e tudo aquilo que tem algum vínculo com o catolicismo. Então, como a França sempre foi essa força maior de penetração da cultura católica, então, por isso mesmo, eles precisavam transferir aos poucos esse poder para as mãos desses organismos anglo-saxônicos. E agora esse Conselho de Paz, na verdade, é o quê? É uma nova ONU totalmente controlada por Israel. Uma vez que o mundo anglo-saxônico é esse mundo que está a serviço dos judeus. Isso não significa que na França eles também não dominem, ou que no resto da Europa eles não dominem, no resto do mundo eles não dominem, mas é claro que a força maior está ali, nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Então, é claro que isso aí vai ser uma questão de tempo, e nós vamos ver que esse Conselho da Paz vai permitir fazer qualquer coisa em prol de uma paz segundo a lógica deles. Porque se você reagir diante das opressões deles, então você que está indo contra a paz. Não são eles, né? Então fica bem evidente que isso daí é um passo muito avançado já, e que as pessoas não estão percebendo, para a instalação desse reino do anticristo, porque eles vão fazer acordos de paz para deixar as pessoas uma impressão que eles estão numa paz, que na verdade é falsa, e com isso eles vão promovendo essa guerra interna contra aqueles que resistem, porque agora a guerra é selecionada, por isso que cada vez aumenta mais o controle.
E esse é um dos aspectos que eu não comentei a respeito do mundo rural, é justamente esse, que na cidade você tem como controlar os indivíduos. Você tem como colocar ali um chip, como saber exatamente que hora que ele sai, que hora que ele entra, onde que ele mora. Então, está tudo ali nos prédios, nas casas, você sabe exatamente quem que está ali e o que eles pensam. Agora, no campo é muito mais difícil de você ter controle da população, você saber como que a pessoa vive, como que a pessoa come, o que a pessoa pensa, né? Então, esse é o projeto que eles têm agora, de focar nessa guerra individual para identificar os elementos que estão contra o sistema e destruir esses elementos para que eles possam chegar nesse processo final de instalação dessa nova ordem. Então, por isso mesmo que eu tenho feito essas conferências e também incentivo muito o seu trabalho no sentido de abrir a mente das pessoas para elas compreenderem essa realidade e para elas saberem se defender, né? Claro que a gente não tem muito recurso para se defender, mas pelo menos a gente tendo consciência de onde vem o problema e a gente também sabendo que nós podemos nos apegar às coisas que Deus nos deu e que a igreja nos deu durante séculos, nós podemos nos refugiar nisso. Isso não significa que necessariamente nós vamos ser protegidos ou nós vamos ser preservados na nossa vida, mas, pelo menos, nós sabemos como fazer a vontade de Deus e como perseverar naquilo que é justo. Porque o que é triste a gente observar é as pessoas se desanimarem de manterem uma coisa que é perfeita, que é justa, que agrada a Deus, por conta das pressões ou das dificuldades, e simplesmente cederem e apoiarem uma coisa que vai contra aqueles princípios que eles mesmos consideram fundamentais para as suas vidas. Perfeito, Frei, perfeito. Eu quero agradecer ao senhor por mais esse dia que nós estivemos juntos aqui, por mais essa conversa importantíssima. Tenho certeza, Frei, que nós vamos ajudar muitos outros a fazerem a sua parte no seu dia a dia, na sua vida, e isso, na minha concepção, é o que mais importa neste momento, nos próximos momentos, e foi o que importou para os nossos antepassados. Eu valorizo demais a nossa troca aqui, porque eu sei o resultado para todos nós, a importância desse assunto, da forma com que nós podemos e nós conseguimos trazer. Eu tenho certeza que vai ajudar muito, Frei. Pode ser que a gente precise falar outras vezes, daí eu conto aí com a sua parceria de sempre. Quero também agradecer. Quero agradecer a todos, Frei, aqui os comentários. Muitos comentários. As pessoas estão todas, graças a Deus, Frei, aqui nesse perfil. Ficou só as pessoas que respeitam, que se respeitam e que nós nos respeitamos. Isso é tão importante, né? Muito importante. Então, eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram aqui hoje, todos os que compartilham. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser compartilhado muito. Eu agradeço a todos vocês. Vamos fazer a nossa parte. Se tem uma coisa que a gente sabe que pode fazer, né, Frei? Ação e ação juntos. Se nós agirmos juntos, a gente consegue impedir que esse crime organizado satânico siga. E é por isso que nós estamos juntos aqui. E eu peço, como sempre já pedi, Frei, em todas as outras vezes que nós fizemos transmissões aqui, para que o senhor dê uma bênção para nós aí, e hoje muito especialmente para os produtores, para que eles retomem esse caminho aí de paz, de tranquilidade, para que eles possam ter certeza de que se tem alguém nesse contexto que tem que tirar a vida, não são eles, né? E aí, fica aí o meu pedido, então, para que o senhor faça uma bênção para todos nós aqui, agradecendo em nome dos gaúchos, em nome dos brasileiros, aí esse trabalho todo que o senhor sempre fez e sempre faz por todos nós. Amém. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, Márcia, que Deus abençoe você, o seu trabalho e a todas as pessoas também que estão nos acompanhando, e todos os produtores rurais, especialmente no Rio Grande do Sul, e nós rezamos, pedimos a Deus que com a graça dele e com a restauração da igreja, através de um verdadeiro Papa, um dia nós tenhamos um reino cristão, não só no Rio Grande do Sul, mas também em todo o Brasil e todo o mundo,
que isso possa se tornar realidade um dia e que no deserto floresça a justiça, como diz o profeta Isaías, né? Quer dizer que em todos esses lugares onde a produção rural hoje em dia é tão atacada, que um dia volte a ser aquela exuberância da terra, da produção, da beleza do campo, como nós tivemos nos tempos do passado. Que a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre cada um de vós, permaneça para sempre. Amém. Um abraço, então, fique com Deus. Salve Maria.